Olá, ouvinte do Cultura Ambiental. Eu sou Claudivan Santiago e após alguns dias estou de volta à apresentação do nosso quadro sobre meio ambiente, aqui ao lado de Flávia Gomes, que segurou as pontas enquanto eu estava fora. Que bom, Claudivan. A gente já estava com saudade. E hoje o Cultura Ambiental fala sobre unidades de conservação. Você sabe o que é isso? Você conhece os parques da sua cidade? A capital federal possui parte de seu território sob alguma forma de proteção ambiental e conta com 72 parques criados por decretos. Pois é, Claudivan, mas a maioria desses parques ainda não foi totalmente implantada, nem possui equipamentos que proporcionem opções de lazer ou visitação para os moradores. Por isso é importante você conhecer, para saber de quem cobrar e o que você pode cobrar, mas, acima de tudo, para saber o que você pode fazer. O Cultura Ambiental conversa por telefone com o presidente do Instituto Brasília Ambiental, Dr. Gustavo Souto Maior. Boa tarde, Dr. Gustavo. Boa tarde. Então, a gente está falando um pouquinho sobre unidades de conservação e eu queria que o senhor contextualizasse para o nosso público qual é a situação das unidades de conservação no Distrito Federal. Bom, o Distrito Federal tem uma situação, assim, do ponto de vista da quantidade de unidades de conservação, da presença de unidades de conservação do DF, privilegiada em relação aos demais estados da federação. Nós aqui, praticamente 90% do território do Distrito Federal é constituído por áreas protegidas do ponto de vista ambiental. Isso não quer dizer que todas elas estejam funcionando a contento. Nós temos alguns problemas para resolver e tal, mas é muito importante nós estarmos vivendo numa unidade da federação onde praticamente 100% do território é composto de áreas protegidas do ponto de vista ambiental. E, doutor Gustavo, quais são os usos, né, que a população pode fazer dessas unidades de conservação ou, na verdade, que elas podem vir a fazer? Nós aqui no Brasil temos dois tipos de unidades de conservação. As unidades de conservação chamadas de proteção integral, onde o próprio nome está dizendo, elas são mais restritivas do ponto de vista da sua utilização, da sua exploração, e temos as unidades de conservação chamadas de uso sustentável. Nessas é mais permitida a presença humana, mais permitida uma série de usos. Mas, por exemplo, nós temos aqui no DF o Parque Nacional de Brasília, que é uma unidade de conservação chamada do Grupo de Proteção Integral. Porém, no Parque Nacional de Brasília, a população pode usar até uma área de recreação, uma área de lazer, que é a mais conhecida pela população com o nome de água mineral, mas, por exemplo, temos também a unidade de conservação tipo a Estação Ecológica de Águas Emendadas, que é uma estação ecológica que fica lá em Planaltina, onde nessa estação, nesse tipo de unidade de conservação, não é possível a visitação, ou seja, ela é apenas para fins de pesquisa, para fins de estudo sobre o bioma cerrado, mas não é permitida a visitação. Então, nós temos, dependendo do tipo de unidade de conservação, a população pode ou não participar mais ativamente de ações, né, no interior da unidade, de atividades de recreação, de lazer. Por exemplo, nas APAs, as áreas de proteção ambiental, nós aqui no DF temos várias delas, a APA de Caforinga, do São Bartolomeu, do Descoberto, Gama e Cabeça de Veado, do Lago Paranoá. Nesse tipo de unidade de conservação é possível a presença humana, ter residências, ter algum tipo de comércio, ter algum tipo de exploração agrícola, porque é um tipo de unidade de conservação que possibilita isso aí. Então vai depender do tipo de unidade de conservação para a gente ver o que a população pode ou não usar. Tá certo. E quais são os maiores problemas que essas unidades de conservação encontram hoje aqui no Distrito Federal? O maior problema de unidade de conservação, não só no Distrito Federal, mas no Brasil todo e também no mundo, é o seguinte: elas têm um custo de manutenção, ou seja, exige algum custo de manutenção de pessoal, de realização, de uma série de infraestrutura que elas necessitam, mas os benefícios que elas proporcionam à sociedade enfim, não são tão, são parcialmente contabilizados. E por isso, um dos graves problemas de unidade de conservação no Brasil e também no DF é a sustentabilidade financeira dessas unidades, ou seja, os recursos são destinados para a administração desses espaços que são invariavelmente aquém do necessário, porque, como eu lhe falei, é difícil para a sociedade contabilizar os benefícios que essas unidades trazem para todos nós, mas é muito fácil contabilizar os custos delas, e por isso
fica os recursos orçamentários destinados para a gestão desses espaços são sempre, com certeza, aquém do necessário. O Cultura Ambiental conversou com o Dr. Gustavo Souto-Maior, presidente do IBRAM. Muito obrigado pela entrevista, Dr. Gustavo. Uma boa tarde. Obrigado pela oportunidade de vocês. Muito obrigado. No programa Cultura Ambiental de hoje, nós falamos sobre o assunto unidades de conservação. Mas você pode encontrar mais informações sobre esse tema em nosso endereço eletrônico. Acesse verdecapital.wordpress.com e saiba a diferença entre todas essas áreas de proteção. O Cultura Ambiental fica por aqui, com edição de Marco Borges e Diego Meira. Um ótimo fim de semana a todos!